Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos iniciando uma nova etapa aqui no canal e pretendemos semanalmente publicar as lições bíblicas da editora Betel. Não temos a pretensão de resolver o problema de subsídio para os professores, entretanto, queremos apenas oferecer mais alguma coisa. Esse último trimestre do ano foi escolhido o tema sobre a conduta cristã, sobre vida cristã, com base na terceira epístola de João. E o primeiro assunto que nós vamos abordar é o título da lição: O verdadeiro discípulo anda na verdade. O texto básico é o do Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 15 a 21. É um texto que faz parte da conhecida oração sacerdotal de Jesus. Portanto, nessa primeira lição, nós estaremos abordando ou estaremos falando sobre a conduta adequada para o verdadeiro cristão. A conduta dos cristãos deve ser, ou deve refletir, o seu comprometimento com Cristo. Um viver de acordo com os princípios bíblicos, evitando assim causar escândalo. Conforme o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que a nossa conduta deve ser tal que nós não provoquemos escândalos nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja. Logo, um dos maiores problemas enfrentados pela igreja hoje é exatamente o mau testemunho dado pelos seus membros junto à comunidade, principalmente os obreiros. Cada cristão deve viver por modo digno do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas mais emotivas, que é a carta aos Filipenses, ele disse que nós devemos nos comportar conforme o Evangelho de Cristo, ou nós devemos viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Numa outra tradução, o texto foi traduzido de uma forma mais dinâmica. Ele diz o seguinte: não importa o que aconteça, viva a sua cidadania por modo digno do Evangelho. Portanto, essa deve ser a nossa preocupação. E, seguindo mais o tema da lição do que o comentário apresentado pelo autor, eu quero dividir essa lição em 4 tópicos, conforme é o padrão das nossas lições da editora Betel. Primeiro, tipos das pessoas que frequentam a igreja. Na lição, o tópico está descrito como João, Gaio, Demétrios e Diótrefes. O segundo tópico é o que deve fundamentar a conduta dos servos de Deus. Na lição, o segundo tópico, ele está sobre o que é a verdade. O terceiro tópico é a importância do testemunho cristão na igreja e na comunidade. E na nossa lição, ele está descrito como o poder de um discípulo de Cristo. E eu coloco um quarto tópico, que é aplicações. É a parte final, que eu acho que faz toda a diferença numa lição bíblica. É quando você chega ao final do que você disse, da aula que você deu, você desafiar os seus alunos para que eles vivam aquilo que você ensinou com base em algumas aplicações. Então faremos isso, se Deus permitir. E o meu objetivo nesse primeiro esboço, nesta lição, é despertar para uma prática cristã verdadeira, onde nossa conduta evidencie o Evangelho a ponto de não precisarmos nem falar de Cristo para que as pessoas o conheçam. Então, meu objetivo é esse. E eu quero iniciar, portanto, com o primeiro tópico. Que tipo de pessoas frequentam as igrejas? E vou repetir. Na lição é o tópico número 1, que está lá: João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Tá? Nós sabemos que a igreja ou a comunidade cristã ela é muito diversa. Né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte: olha, quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem uma atividade diferente. Tá? Ele disse: tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E o que ele faz no arremate é dizer o seguinte: faça-se tudo para edificação. Ou seja,
Quando a igreja se reúne, ou quando a igreja, de alguma forma, ela se apresenta, o que acontece nessas reuniões, nos cultos, seja na escola bíblica dominical, nos cultos dominicais, à noite, ou no culto de doutrina semanalmente, como é feito nas Assembleias de Deus, o propósito disso é a edificação do corpo de Cristo. É nessa linha que a escola bíblica deve trabalhar. Mais do que nenhum outro culto, a escola bíblica dominical deve primar por formar pessoas na igreja que sejam maduras, que sejam capazes de caminhar com as próprias pernas e que sejam capazes de dar um bom testemunho lá fora. Essa é, sem dúvida, a nossa tarefa mais importante e talvez a mais difícil também. Tá? A nossa diversidade de pessoas dentro da igreja deve contribuir para que o culto seja oferecido a Deus de forma completa. Quando nós nos reunimos, um canta, outro toca, outro ensina, outro prega, outro ajuda de alguma forma, mas todos devem participar. A escola bíblica dominical, ela é sem dúvida a escola que prepara discípulos de Cristo. Nós que trabalhamos na escola bíblica não podemos ter a pretensão de formar nossos discípulos, mas nós precisamos formar discípulos de Cristo. Esse é o nosso principal desafio na escola dominical. Nenhuma pessoa que esteja no culto pode ficar alheia a isso. Ela tem que participar. E muitas pessoas eu ouço às vezes na igreja, as pessoas falam assim: hoje eu vou assistir o culto em tal lugar, hoje eu vou assistir o culto em tal igreja. Agora, o que é ruim nessa expressão é que muitas pessoas, elas vão para a igreja para assistir no sentido de ver. Elas vão simplesmente ficar ali, observando o que acontece, ouvindo cânticos, ouvindo pessoas e ouvindo uma exposição da palavra ou uma pregação. Mas essa não deve ser a nossa postura na igreja. A postura de um membro na igreja deve ser a de dar assistência. Ele vai assistir a um culto, mas no sentido de dar assistência, e não de ficar sendo um espectador, simplesmente observando o que está se passando ali naquela reunião. Então, o que não pode acontecer é um dos que estão ali participando querer ser mais do que os outros, que é o problema que foi levantado por João nessa carta que ele escreve a Gaio, que era um amigo dele que estava lá na igreja. Tanto Gaio quanto Demétrios eram pessoas que estavam ali naquela igreja servindo ao Senhor, contribuindo para o crescimento das pessoas. Mas havia lá uma pessoa, por nome Diótrefe, que era um problema sério na igreja. Então isso não pode acontecer. E esse é um problema grave que tem na igreja. Veja só, lá na igreja para a qual João manda essa carta, que infelizmente não está dito que cidade era que se localizava essa igreja, tinha o Gaio, para quem ele escreve a carta, e Gaio era um homem comprometido com o reino de Deus, ele ajudava a igreja. O Demétrio era outro obreiro comprometido com o reino de Deus na igreja, fazia um bom trabalho. E tinha o Diótrefes, era uma pessoa que se postou como a pessoa mais importante que tinha dentro da igreja, e com esse comportamento ele acabou prejudicando não só a sua própria vida espiritual e ministerial, como ele prejudicou toda a igreja, porque a sua conduta não era uma conduta adequada para um homem que está ali ou que está na frente da igreja. Tá? Na igreja todos devem fazer de tudo para ajudar a todos, sem achar que tem mais autoridade, mais poder, ou que pode tomar a frente de tudo. Na igreja nós estamos para servir e não para mandar. Essa é a grande diferença. Então, quando vamos trabalhar com as pessoas na igreja, nós precisamos introjetar isso na vida delas, que a igreja é o lugar onde a gente se apresenta para servir. Por isso, nós somos chamados de servos. Todos nós da igreja, do pastor ao mais modesto membro da igreja, somos colocados na mesma prateleira, no mesmo patamar. Somos todos servos.
E é essa a nossa função na igreja, formar pessoas que sintam-se como servos de Deus. E se isso não ocorre, a obra de Deus com certeza vai ser prejudicada, como estava prejudicada nessa igreja para onde João mandou essa carta. Paulo disse, quando escreveu os Filipenses, uma expressão que eu acho que precisamos refletir muito sobre ele. Pensando em Gaio, pensando em Demétrio, pensando em Diótrefes, nós precisamos refletir muito sobre ele, que é o seguinte: Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim, olha: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Gente, isso é muito difícil. E principalmente obreiros que acham que tem mais conhecimento, tem mais autoridade, tem mais capacidade, enfim, tem mais tudo. E Paulo arremata esse texto dizendo o seguinte: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Ou seja, a nossa conduta, o nosso comportamento não tem que refletir egoísmo, precisa refletir altruísmo. E é isso que nós precisamos. Quando um dos irmãos não age dessa forma, ocorre o que houve lá na igreja, para onde João manda essa carta. Houve divisão, houve problemas de relacionamento, houve proibição de pessoas chegarem na igreja para falar, houve uma série de dificuldades, a ponto de João até ameaçar essa pessoa, dizendo o seguinte: quando eu for pessoalmente, eu vou confrontá-lo. Ou seja, ia haver um atrito pior ainda do que estava acontecendo na igreja. Então nós precisamos refletir um pouco sobre o que é que nós estamos fazendo na igreja. Estamos ajudando ou estamos atrapalhando? O segundo tópico que nós queremos falar, que na nossa lição está o que é a verdade, eu dei um outro título para ele dizendo o seguinte: o que deve fundamentar a conduta dos servos de Deus. Claro que é a verdade, né? Como está escrito na carta na terceira epístola de João. A palavra verdade, ela aparece em vários lugares ali na carta, nos primeiros versículos, lá no final também ela aparece. Agora, só que um detalhe: sempre ela vai aparecer com um sentido diferente. Ela não vai aparecer como sinônimo daquilo que não é mentira, né? Opondo as duas coisas, mentira e verdade. Então, a palavra verdade, ali na carta de João, ela não tem sentido de ser contrária à mentira, ou ser o oposto de mentira. A palavra verdade ali, ela tem vários sentidos. Ela é uma palavra polissêmica e com vários sentidos. Ao término desse vídeo, quando eu postá-lo, eu vou postar também um PDF com o texto dessa lição. E aí você vai poder pegar o esboço completo no PDF e poder ler mais alguma coisa. Eu fiz uma parte introdutória que eu não estou falando aqui no vídeo, que vai poder ajudá-lo para você compreender melhor a dinâmica com a qual a gente deve lidar falando dessas lições. Então, o tópico número 2 fala o que deve fundamentar a conduta dos servos de Deus. Amados, veja só. A conduta cristã deve ser fundamentada nos princípios bíblicos. E eu quero aqui que no livro de João, ela é traduzida como verdade, tá? Veja só, o versículo 4 diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andar na verdade aqui é andar de acordo com os princípios bíblicos. Não tem outra explicação e não cabe outra explicação para essa expressão que João usa aqui. Não tenho o maior prazer de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ou seja, não tenho o maior prazer de saber que os meus filhos andam de acordo com os princípios bíblicos, com os valores cristãos que devem ser colocados em prática na vida de cada um de nós. Então, é interessante que a gente comece assim. Então veja, o mau exemplo de alguns crentes põe a perder o trabalho de uma igreja inteira na comunidade. Isso é profundamente lamentável, irmãos. É profundamente triste que a gente ainda tenha que enfrentar esse tipo de problema nas nossas igrejas, tá? Muitas pessoas na nossa comunidade, elas, por exemplo, dizem o seguinte: eu não quero
contratar nenhum empregado que seja evangélico para minha empresa. Puxa, isso é muito forte. Ou outros que dizem, olha, eu não gosto de fazer negócio com evangélico. Isso é algo que depõe muito contra a nossa conduta, na nossa prática cristã. E a gente precisa refletir sobre isso. O que nós estamos fazendo, será que está contribuindo para que as pessoas deem mais crédito ao Evangelho, ou nós estamos prejudicando a visão que as pessoas têm da igreja? Nós precisamos pensar nisso, tá? Veja, uma das pechas que alguns pastores recebem da nossa comunidade é de ladrão, ou de aproveitador da ingenuidade e da fé das pessoas. Por que as pessoas adquiriram esse hábito de rotular pastores de ladrões? Exatamente porque a conduta de alguns pastores, o comportamento de alguns pastores, deram base para eles fazerem isso. Então nós precisamos refletir muito. O que nós estamos fazendo está ajudando a dar uma imagem melhor para o Evangelho, ou é o contrário? Tá? Então nós precisamos ter cuidado com isso. Nossa conduta na comunidade deve ser exemplar, a fim de que os que nos conhecem percebam que o Evangelho realmente muda as pessoas. Amados, eu quero parafrasear aqui um historiador falando sobre a conduta de pessoas importantes. Nós não podemos apenas ser cristãos. Nós precisamos parecer que somos cristãos. Claro, a etapa mais importante é você ser um cristão de verdade. Mas a sua conduta deve fazer com que as pessoas vejam que você é um cristão mesmo. Você se parece com um cristão de verdade. Tá? Você precisa entender isso. E o nosso terceiro tópico, que é a importância do testemunho do cristão na igreja e na comunidade, que o autor do comentário ele deu o título de O Poder de um Discípulo de Cristo. Eu apenas mudei as palavras, mas a ideia é a mesma. Quando um cristão dá bom exemplo, a sua marca fica naquela comunidade. Pode ter certeza disso. Pode passar tempo, pode passar muita coisa, mas a marca de uma pessoa que dá um bom testemunho fica naquele lugar. Conta-se que quando um missionário ele foi pregar na África, numa aldeia, na aldeia do chefe Chitambo, quando ele começou a falar sobre Jesus, ele começou a descrever Jesus dizendo que ele era uma pessoa que amava e ajudava, que curava os enfermos, que fazia de tudo para as pessoas se sentirem bem. Era uma pessoa muito humilde. Era uma pessoa que a sua única intenção era ajudar. Quando ele estava falando isso sobre Jesus, um dos anciãos daquela tribo, daquele grupo de pessoas, disse o seguinte: nós conhecemos Jesus. Ele morou aqui conosco. Aquele missionário não entendeu, evidentemente, a colocação daquele ancião. Mas ao final, ele foi atrás de saber quando Jesus havia morado ali com eles. E, para surpresa dele, ele descobriu que se tratava de David Livingstone. Livingstone foi um missionário e ele foi um explorador que descobriu muita coisa na África, mas principalmente ele pregou o Evangelho. Ele morreu na Rodésia, é um país africano. E ele ficou admirado de, depois de tanto tempo, as pessoas ainda se lembrarem de Livingstone como parecido com Jesus.
talvez essa seja a nossa maior responsabilidade. É de fazer com que as pessoas vejam em nós Cristo. Esse é o maior exemplo que a gente pode dar. Então eu fico admirado disso. Todo cristão deve deixar sua marca nos lugares por onde passar. Livingstone deixou a sua na África. John Stott deixou a sua na China, na Índia, na África. Quantos homens deixaram marcas impressionantes por onde eles andaram como cristãos? Agora, que marcas eu e você estamos deixando na nossa igreja, na nossa comunidade, dentro da nossa família, junto com as pessoas que nos conhecem no ambiente de trabalho ou no lugar onde você está? Qual é a impressão que as pessoas têm? Que marca você está deixando na vida dessas pessoas? Uma marca que precisa estar presente em nossas vidas é a do altruísmo. Amados, eu não entendo muito o que algumas pessoas fazem quando elas, ou o que elas entendem quando elas leem Marcos capítulo 10, versículos 44 e 45. Marcos, ele escreveu dizendo o seguinte, falando das palavras de Jesus: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, será que a gente tem encontrado cristãos com essas características? Será que nós temos sido esse tipo de cristão? Ou será que a gente nem percebe o quanto nós estamos nos afastando do modelo bíblico de servo de Deus? Isso vale para os membros da igreja em geral, mas principalmente para líderes, para pastores, que às vezes se acham com direito de ter mais, de possuir mais, de desfrutar mais do que os outros irmãos. Exemplos como o de Diótrefes prejudicam a imagem da igreja, dos cristãos, e fecha as portas da igreja para muitos que precisam ser alcançados. Muitas pessoas, por causa do testemunho de crentes, não frequentam as igrejas, não vão às igrejas evangélicas, infelizmente. Então nós precisamos refletir. A nossa oração deve ser sempre para que nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Conta-se uma história de Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, ele foi um missionário cristão indiano. Ele se converteu do Sikhismo, que é uma religião hindu, ao cristianismo. E aquele moço, ele se propôs a viver como um cristão de verdade. Ele queria se parecer com Cristo. Ele compreendeu o significado do nome cristão, que significa aquele que se parece com Cristo. E ele vivia na Índia. Naquela época a Índia era a colônia da Inglaterra. Um dia ele foi a Londres visitar um amigo, que também era missionário. E quando ele chegou na casa daquele amigo, ele foi atendido por uma criada. A criada perguntou qual era o nome dele, para ela falar para a pessoa que estava na casa. E ele disse Sadhu Sundar Singh. Mas ela não entendeu, porque provavelmente ele falava com um sotaque muito forte lá na região que ele morava. Aquela criada entrou para chamar o dono da casa, ou para avisar que tinha alguém lá fora. Quando ela chegou, ela foi falar que tinha alguém lá esperando. Ela disse: olha, eu não entendi muito bem o nome dele, mas ele se parece muito com Cristo. Irmão, será que as pessoas que olham para nós, elas
podem dizer que nós nos parecemos com Cristo? Ou será que não? A gente precisa pensar sobre isso. Nos anos 1970, 1980, um pouco antes e um pouco depois, nós tínhamos uma frase na igreja que usávamos muito. Eu mesmo me lembro de tê-la repetido muitas vezes na igreja. E a frase era o seguinte: vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Nós não precisamos dizer que os anos 1970 e 1980 foram os anos em que a igreja evangélica brasileira, principalmente as igrejas pentecostais, mais cresceram. Elas praticamente dobraram o número de membros em todos os lugares. Tal era a influência que os cristãos exerciam. Nós da igreja brasileira, talvez ainda nós, os pentecostais, mais do que os outros, precisamos fazer o que João, esse mesmo João que fez essa carta, escreveu no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amados, muitas vezes a gente fala isso para as pessoas, mas nós deveríamos aplicar isso às nossas próprias vidas, na maioria das vezes, porque nós estamos precisando disso. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu quero apenas citar 3 aplicações que eu acho que nós precisamos refletir sobre elas depois de uma lição como essa que nós estudamos na escola bíblica. A primeira delas é a seguinte: algo sobre o que devemos refletir é sobre o tipo de impressão que estamos deixando como cristão por onde passamos. Seja na empresa onde você trabalha, na família que você está, na rua onde você mora, no condomínio onde você está morando, em qualquer lugar. Qual é a impressão que você está deixando nas pessoas? De um cristão verdadeiro ou de um falso cristão? Segundo, será qual o veredito que você vai ouvir se você comparecer diante do tribunal?